Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. Essa é a nossa terceira aula sobre o gênero crônica, titulada A Crônica Nossa de Cada Dia, parte 2. Então, gente, como eu havia falado, essa é a nossa terceira aula sobre o gênero crônica, segunda parte da aula Crônica Nossa de Cada Dia. Nesta aula, nós estaremos realizando a leitura de uma crônica, a crônica sobre a crônica, do escritor Ivan Ângelo, e também estaremos falando sobre os tipos de crônica e os principais autores da crônica no Brasil. Vamos lá à leitura? O título é Sobre a Crônica. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagens. Um leitor os chama de artigos. Um estudante fala deles como contos. Há os que dizem seus comentários. Outros os chamam de críticas. Para alguns, é sua coluna. Estão errados? Tecnicamente, sim. São crônicas. Mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que crônica é tudo que o autor chama de crônica. A dificuldade é que crônica não é um formato, como o soneto, e muitos duvidam que seja um gênero literário, como o conto, a poesia lírica ou as meditações da maneira de Pascoal. Leitores, indiferentes ao nome da rosa, dão à crônica prestígio, permanência e força. Mas vem cá, é literatura ou jornalismo? Se o objetivo do autor é fazer literatura e ele sabe fazer. Há crônicas que são dissertações, como Machado de Assis. Outras são poemas em prosa, como em Paulo Mendes Campos. Outras são pequenos contos, como em Nelson Rodrigues, ou casos como os de Fernando Sabino. Outras são evocações, como em Drummond e Rubem Braga. Poemas em prosa, como em Paulo Mendes Campos. Outras são pequenos contos, como em Nelson Rodrigues, ou casos como os de Fernando Sabino. Outras são evocações, como em Drummond e Rubem Braga. Ou memórias e reflexões, como em tantos. A crônica tem a mobilidade de aparências e de discursos que a poesia tem, e facilidades que a melhor poesia não se permite. Está em toda a imprensa brasileira de 150 anos para cá. O professor Antônio Cândido observa: até se poderia dizer que, sobre vários aspectos, é um gênero brasileiro, pela sua naturalidade com que aclimatou aqui e pela originalidade com que aqui se desenvolveu. Alexandre Eulálio, um sábio, explicou essa origem estrangeira. É nosso familiar e certo. Possui tradição de primeira ordem, cultivada desde o amanhecer do periodismo nacional, pelos maiores poetas e prosistas da época. Veio, pois, de um tipo de texto comum na imprensa inglesa do século XIX, afável, pessoal, sem cerimônia e, no entanto, pertinente. Por que deu certo no Brasil? Mistérios do leitor. Talvez por ser obra curta e o clima quente. A crônica é frágil e íntima, uma relação pessoal, como se fosse escrita para um leitor, como se só com ele o narrador pudesse expor tanto. Conversam sobre um momento, cúmplices. Nós vimos isto, não é, leitor? Vivemos isto, não é? Sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidade irmã. Se é tão antiga e íntima, porque muitos leitores não aprenderam a chamá-la pelo nome. Ela tem muitas máscaras. Recorro a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Ela não tem a voz grossa da política, nem a indolente do poeta, nem a voz doutora do crítico. Tem uma pequena voz serena, leve e clara, com que conta aos seus amigos tudo o que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando. A crônica mudou, tudo muda, como a própria sociedade que ela observa com os olhos atentos.
Não é preciso comparar as grandezas, botar Rubem Braga diante de Machado de Assis. É mais exato apreciá-la desdobrando-se no tempo, como fez Antônio Cândido em A Vida ao Rés do Chão. Creio que a fórmula moderna, na qual entra um fato miúdo e um toque humorístico com o seu quantidade de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesmo. Ainda ele, em lugar de oferecer um cenário excelso, uma revoada de adjetivos e períodos cadentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas, elementos que não funcionam na crônica. Grandiloquência, sectarismo, enrolação, arrogância, prolixidade, elementos que funcionam. Humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. Cronista mesmo não se acha. As crônicas de Rubem Braga foram vistas pelo sagaz professor Davi Arrigucci como forma complexa e única de uma relação do eu com o mundo. Muito bem, mas Rubem Braga não se achava o tal. E é crônica. Se não é aguda, é crônica. Essa foi a leitura da crônica sobre a crônica, do autor Ivan Ângelo, publicada na Veja de São Paulo, no dia 25 de 4 de 2007. Então, nessa crônica, nós podemos observar vários pontos que nós já tínhamos abordado na última aula, como, por exemplo, a questão da história, em que ele fala no início de um parágrafo. Está em toda a imprensa brasileira de 150 anos para cá. Então, ali, próximo ao século XIX, né? Quando nós falamos, quando surgiu com a imprensa a crônica aqui no Brasil. Além disso, ele fala também da relação pessoal que o autor tenta traçar com o leitor, uma vez que ele busca essa sensibilidade daquele que está lendo, buscando através dessa fala. Nós vimos isso, não é, leitor? Sempre está falando com aquele que lê. E outros pontos que a gente pôde observar através da leitura da crônica foram os tipos e também alguns autores que ele citou durante o texto. E esse é o nosso assunto da aula, os tipos de crônicas e também os autores, os principais autores da crônica brasileira. Então, vamos lá a eles. Começamos com os tipos. Vamos lá a alguns tipos de crônica. A crônica, ela pode ter vários tipos, dependendo do seu assunto. Então, ela pode ser narrativa, argumentativa, humorística, lírica, narrativa descritiva, jornalística, uma crônica histórica, crônica ensaio ou filosófica. Todas elas estão ligadas ao assunto em que a crônica irá abordar. Por exemplo, nós temos, de fato, apenas 3 principais, que é a crônica narrativa, a crônica argumentativa e também a crônica lírica. A primeira, ela vai contar com personagens, com um enredo formado. Então, será parecida também com outros gêneros, por isso aquela confusão citada na primeira aula entre a crônica e o conto. Porque há realmente crônicas que vão ter alguns elementos desse outro gênero textual, devido a ela ser mais narrativa. Há também a crônica argumentativa, que vai aparecer mais um artigo de opinião, trazendo argumentos, também
uma crítica sobre algum assunto. E também teremos a crônica lírica, muito parecida com a prosa poética. Ela trará mais assuntos ligados aos sentimentos. Então, ela também terá outros elementos da poesia também, como a metáfora, além de expressar bastante emoções e sentimentos, né, como eu havia falado. Os principais autores da crônica brasileira são autores já conhecidos por vários autores já conhecidos, já consagrados. Dentre eles estão Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Rubem Braga, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Lima Barreto, João do Rio, que será trabalhado durante as próximas aulas também, com o assunto da rua, uma vez que ele trabalhou bastante com a questão da visualidade e urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A maioria desses autores eram do Rio de Janeiro. E também temos Paulo Mendes de Campos, que foi citado lá na crônica lida no início da aula. Então, esses autores, eles já são autores muito conhecidos, não é? Machado de Assis, Lima Barreto, trabalharam logo nos jornais, publicando suas crônicas. Muitos dos autores, né, que escreviam crônicas, escreviam porque era um meio de sustento, uma vez que era remunerada. A escrita era remunerada. Então, por isso que haviam grandes autores ali, que eram chamados também para escrever nos jornais, colunas, diariamente, mensalmente, semanalmente, na verdade. Então, esses são alguns dos autores. Ao longo das aulas, a gente vai poder ver outros autores também, mais atuais, e não tão clássicos assim, vamos dizer assim. E essa foi a nossa aula, uma aula mais curta, com a leitura de uma crônica, com a apresentação de alguns dos tipos da crônica, os principais também, e os principais autores da crônica brasileira. Então, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada, e até a próxima aula sobre a crônica. Tchau!